Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós compreender que Deus acende o nosso coração com a sua presença, com o seu Espírito. E esse fogo de Deus que um dia nos trouxe, resplandeceu, a Bíblia chama de o primeiro amor. Muitas coisas a Bíblia fala se referindo, né, a essa questão de ser aceso algo no nosso coração, nos nossos olhos, pela presença de Deus. Como isso se apaga? Simples, é só não alimentar o fogo que ele se apaga. Como nós alimentamos o fogo? Orando, lendo a Bíblia, tendo intimidade com Deus e obedecendo a sua palavra. Com Moisés foi exatamente isso, o fogo na sarça. Eu creio que acendeu o coração de Moisés, mas o que dirigiu foi a palavra. E todo instante eu creio que Moisés tinha comunhão com Deus. Jesus nos dá esse exemplo maior. Ele precisava, o ministério era muito grande, muito intenso, então não tinha como Jesus não orar. Ele era Deus, sim, mesmo sendo Deus. Ele estava em forma humana e tinha intimidade, oração e obediência, ao ponto dele dizer que o alimento dele era obedecer, era fazer a vontade do Pai. Então, como é importante nós entendermos isso. Muitas pessoas têm se sentido fracas na fé porque não têm orado, não têm lido a Bíblia e têm tratado Deus de forma diferenciada, como se tanto faz como tanto fez. Então, a fé ela pode vir a acabar, e a Bíblia fala que muitos no final dos tempos apostatariam, ou seja, abandonariam até a fé. Então, a gente olha aqui para Moisés e a gente aprende, né, que esse fogo mantém a nossa atenção, mantém a nossa fé viva, né? Só que o que precisa direcionar é a palavra do Senhor. Depois do fogo vem a palavra, e a palavra de Deus nos leva à santidade. Santidade nos faz entender quem é Deus e quem somos nós. É diante da santidade que a gente vê que a gente é pecador, limitado, não tem nada de bom em nós. Se tem alguma coisa de bom, veio do céu, do Senhor, dessa presença viva de Deus. Nós muitas vezes queremos matar alguém, desejamos o mal, às vezes desejamos ver sangue. O nosso coração é corrupto, a palavra do Senhor já fala isso. Se o Senhor não mudar o nosso coração, nós somos terríveis. Pensa na pessoa mais cruel deste mundo, assim é o nosso coração. Por isso precisamos de Deus, da misericórdia dele, para que a gente não seja consumido. Então nós precisamos olhar se tem algo de bom na nossa vida, vem do céu. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós estaríamos realmente perdidos. Então nós precisamos fortalecer. Esse coração ele é transformado segundo o coração de Deus diante daquilo que Deus tem para nos alimentar. E precisamos nos alimentar das coisas do céu. Quando a gente, pensa bem, quando a gente olha para o nosso cenário político, a gente vê as coisas acontecendo, dá vontade de muitas coisas. Quando a gente olha para os nossos governantes, dá vontade de muitas coisas. E vem a Bíblia e diz assim: orem pelos seus governantes, para que eles governem com mão suave. Porque se eles pesar a mão, quem sofre somos nós. Então, às vezes, fica difícil obedecer a palavra, porque vai contrário ao que a gente sente. Mas ainda precisamos obedecer a palavra. Orar para que Deus toque nesses corações, para que Deus mude. E a gente comete erros, achando, se entrar tal pessoa vai mudar, se entrar o Brasil, todos os países do mundo, obviamente, precisam de Deus. Quando Deus entrar no coração de cada governante, a coisa mudará completamente. Mas nós temos visões, às vezes, humanas, e nosso coração, às vezes, se distorce. E é terrível a gente se deixar guiar por isso.
Precisamos olhar para a palavra e orar para que ainda a nossa nação seja uma nação de Jesus. Por mais que a gente veja o negócio andando, precisamos orar, clamar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país. Porque Deus é sobre todas as coisas. Não há autoridade constituída que não tenha a permissão de Deus. Então nós precisamos, não deixar essas coisas apagar o fogo de Deus na nossa vida, mas devemos andar pela palavra, não pelo que nós achamos, pelo que nós defendemos, mas pela palavra de Deus. Eu deixaria essa palavra com você nesse dia. É difícil às vezes ouvir isso, mas é necessário nós ajustarmos o nosso coração, os nossos olhos em Deus. Jamais tire os olhos de Deus. Se colocarmos os olhos em outras coisas, nós vamos afundar, porque tudo fora de Jesus é tempestade. Por isso os nossos olhos têm que estar em Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus abençoe.